Essa é a pintura A Canoa sobre o Epte, feita pelo artista francês Claude Monet em cerca de 1890. Essa obra pertence à coleção do MASP e está exposta no Acervo em Transformação, no segundo andar do museu. Duas mulheres passeiam numa canoa. As duas estão vestidas de cor-de-rosa, com roupas de verão. A da direita parece nos olhar por um instante. Ela está prestes a remar, o que nos dá uma forte sensação de movimento, como se fosse sair do nosso campo de visão a qualquer momento. As personagens estão iluminadas por cores claras e se destacam da água do rio, que é escura, mas mesmo assim muito reflexiva. A massa de água parece densa, pintada com cores e texturas riquíssimas. Na parte superior, vemos uma faixa de folhagens bem curta, que indica a margem do rio. A sensação é de que estamos no mesmo nível da água, sentados na margem oposta, vendo a canoa passar. É muito diferente de como esse tipo de cena seria representada tradicionalmente. O rio não está situado no contexto de uma paisagem mais ampla, com o céu e o horizonte. A canoa e as mulheres não aparecem centralizadas na imagem, nem mesmo aparecem por inteiro. A ponta direita da canoa está cortada abruptamente. Monet é, sem dúvida, um dos pintores mais emblemáticos da geração de artistas franceses que chamamos de impressionistas. Esses artistas modificaram radicalmente a maneira de fazer pintura, se afastando do que era tido como modelo nas academias de belas artes. Passaram a pintar ao ar livre, tentando captar ao máximo a experiência de estar na natureza. Estudavam os efeitos da luz e como as cores se modificam conforme ela varia, observando a passagem das estações. A Canoa sobre o Epte é uma pintura feita por Claude Monet quando o artista vivia em Giverny, onde passou grande parte de sua vida. Lá, ficava imerso pintando os jardins que ele mesmo plantava. O rio Epte é um afluente do rio Sena que beira a antiga propriedade de Monet em Giverny, uma pequena cidade na França a 75 quilômetros de Paris. Monet havia se mudado para lá em 1883 com Alice Rochedet, sua segunda esposa, e as meninas que aparecem na pintura são Suzanne Blanche Rochedet, filha de Alice. Os barcos a remos já aparecem nas pinturas de Monet desde a década de 1870. A sociedade parisiense passava seu tempo livre se divertindo nas margens do Sena, nos subúrbios de Paris, e a prática da canoagem era muito popular. Na pintura Banhistas no Grenouillère, por exemplo, o ponto de vista da pintura é bastante curioso. É como se Monet estivesse ele mesmo sentado em um barco enquanto fazia a pintura. Ele buscava essa experiência imersiva e, para isso, criou o seu ateliê barco, de onde ele conseguia esse olhar de dentro do rio. Monet ainda usava o ateliê barco quando se mudou para Giverny, nos anos 1880, e fazia pequenas incursões pela região. Lá, ele adquiriu mais 2 barcos e um tipo de canoa de casco fino, conhecida como norueguesa, que aparece em diversas pinturas. Numa pintura em que a barca aparece sozinha, do Museu Marmottan Monet, feita no mesmo período que a Canoa sobre o Epte, as pinceladas e o uso das cores são muito semelhantes aos da pintura do MASP. A estrutura também, ocupando quase a totalidade da tela com esses efeitos da água, reservando apenas o canto direito para um elemento adicional. Até mesmo as medidas da tela que o artista usou são iguais, 1,33 m por 1,46 m. São apenas posicionadas de maneiras diferentes. A da barca sozinha é orientada na vertical, enquanto a obra do MASP é na horizontal. São dimensões especialmente grandes, muito maiores do que as telas que o artista geralmente usava, e por isso provavelmente foram executadas pelo artista em seu ateliê. Essa pintura possivelmente ficou inacabada, pois há alguns desenhos de estudo para o quadro que incluíam personagens na barca. A Canoa sobre o Epte também pode ser vista no contexto de outras pinturas de Monet, todas feitas nesse período entre 1887 e 1890. A Barca Azul, Duas Moças na Barca e Na Barca Norueguesa, a única com 3 figuras. Há também uma pintura muito semelhante à Canoa sobre o Epte, chamada A Barca Rosa. Há algo nessas pinturas que chama atenção: o enquadramento da imagem, que não apresenta a barca por inteiro. Essa estratégia de cortar uma das extremidades dos barcos nos leva para um outro universo visual que alimentou a obra de Monet, o das gravuras japonesas do século XVIII e XIX, onde o uso desse tipo de composição era muito comum. Monet tinha em sua coleção algumas com motivos bem semelhantes ao da Canoa sobre o Epte.
Nessa gravura de Harunobu, por exemplo, Mulher colhendo flores de lótus, podemos reconhecer referências tanto para a composição cortada da canoa, como para o desenho das curvas na água. Esse corte abrupto na canoa também funciona como um enquadramento fotográfico, como se fosse uma imagem instantânea, tirada em movimento. O rio ocupa quase 2/3 da imagem. É como se a própria água fosse protagonista nessa pintura. As marcas aparentes do pincel se transformam no fluxo visível da correnteza. Com a sobreposição de pinceladas, os traços em vermelho, amarelo e lilás, por cima da massa de água verde escura, criam um efeito complexo de transparência. É principalmente por esse uso das pinceladas e dos efeitos de luz que podemos aproximá-la ainda mais da pintura Barca, do Museu Marmottan. Numa carta que escreveu para seu amigo Gustave Geoffroy em 1890, Monet fala sobre esse desafio que vinha experimentando nessas duas pinturas. Eu retomei coisas impossíveis de fazer. A água com as plantas ondulando ao fundo. É maravilhoso de ver, mas é enlouquecedor de pintar. É justamente a ondulação que é trabalhada de uma forma tão rica, criando esse emaranhado de pinceladas sinuosas, carregadas com a textura da massa de tinta a óleo. Elas têm um aspecto realmente tátil. Isso é especialmente visível na parte à direita do remo e em toda a área inferior da pintura, abaixo do remo. Essa é, sem dúvida, a parte mais impactante da pintura. De certo modo, a canoa organiza a tela. O eixo, criado pelas linhas diagonais do barco e do remo, cria uma série de triangulações e é posicionado de uma maneira que inclusive divide a parte superior, mais representativa, de uma porção inferior, mais gestual, já quase abstrata. É como se essa obra já anunciasse traços marcantes das pinturas que Monet fez mais no fim da vida, o que torna a obra do MASP muito particular. Ao que tudo indica, A Canoa sobre o Ept é a última pintura dessa série de barcos e carrega toda uma sequência de variações experimentadas pelo artista. É uma das obras mais icônicas da coleção do MASP e, sem dúvida, merece ser vista ao vivo.